Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Tiago, capítulo 4, verso 6. Ele vai dizer assim para a igreja, e o Espírito Santo diz a mesma coisa para nós. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos... Ou seja, a palavra funciona para aqueles que dependem dela, para aqueles que não se fazem de fortes para Deus, para aqueles que sabem que dependem de uma instrução, porque a guerra que nós enfrentamos, gente, ela é invisível. Se nós dependermos só do nosso faro espiritual, como é que nós venceremos esta guerra? Se dependermos só da nossa força física, como é que ficaremos de pé diante de um inimigo milenar e tão poderoso, do qual todos nós temos, que não está só destruindo um povo no carnaval nos últimos anos, está destruindo um povo de geração em geração, há milhares de anos. Se nós achamos que ter experiência nos deixa forte em alguma área da nossa vida, imagina o inimigo que destrói homens e mulheres desde o jardim do Éden. É contra ele que nós lutamos. Por isso que não cabe aqui a soberba. Você tem que receber a instrução da palavra de Deus com humildade, com o coração aberto. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Então olha o versículo 7, o resultado disso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que pôr Satanás para correr da nossa vida, até da rua que você mora, não importa se lá tem crentes ou não. Quando você estiver apontando para chegar na rua, o diabo tem que bater em retirada. Amém? Então eu vou reler o verso 7, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repete por favor, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, e ele fugirá de nós, e ele fugirá de São Luís. Em nome de Jesus, assim será feito. Então, por favor, desocupe as mãos e aplauda ao Senhor e a esta palavra. Isto, vamos aplaudir ao Senhor. E enquanto você aplaude ao Senhor, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda com as mãos e glorifica com os lábios e de todo o coração também. Pai Santo, Deus bendito e Deus Todo-Poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu e receba este louvor, receba esta adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama graça, discernimento e virtude, porque o diabo fugirá de nós, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. E os que creem digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. A palavra resistir, ela também pode ter o significado de confrontar, ou de fazer força contra e se opor, se declarar oposto
aquele de quem você resiste. Imagine só, não é simplesmente dizer, eu repreendo em nome de Jesus, não é só isso. É você, com a sua fé, mostrar para o diabo que nós somos uma resistência espiritual contra ele. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele resiste o espírito do anticristo. E se não fosse assim, o sistema do anticristo, que não trabalha só no mundo, usa às vezes pessoas que estão debaixo de uma religião, usa pessoas que se enganam que tiveram um encontro com Deus, porém não têm os frutos espirituais. Se não fosse o Espírito Santo resistindo, o mundo já estaria totalmente perdido. E o que você acha que está ruim e que já está feio de se ver, estaria muito pior. Mas o Espírito Santo é a oposição contra o mal. A igreja tem que se unir ao Espírito Santo e resistir o mal. E de uma vez por todas, a igreja não pode entrar em confrontos físicos, pessoais, achando que nós vamos resolver se nós tivermos, por exemplo, uma presença digital forte. Vamos lá reclamar na rede social. Tem gente que fala assim, se eu postar esse vídeo do carnaval, vai impactar. Pode ser que você gere mais raiva do povo do mundo. Tem gente que acha que se falar para o familiar que ele vai para o inferno, vai resolver. Ele vai se incomodar, é capaz dele criar uma resistência contra você. Enquanto a igreja lutar uma batalha espiritual no campo físico, não se espante, mas a igreja será sempre derrotada. Porque esta batalha, como muitos já sabem, ela não é carnal, ela é espiritual. Mas não adianta irmos de peito aberto, só batendo o pé. Tem gente que acha que o diabo teme a batida de pé dela. Não, se eu bater o pé aqui forte e falar em nome de Jesus, o diabo vai respeitar. Tem outros que acreditam que se deixar o Salmo 91 aberto, não vou deixar na minha casa, vai ser a minha proteção, eu vou colar na porta da minha casa o Salmo 91. Alguns acham que esse amuleto da sorte vai resolver, e não vai. Olha o que está escrito em Efésios 6:10, por favor. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Olha o conselho e o preparo que uma pessoa que vai enfrentar uma batalha espiritual tem que ter. Olha o discernimento como tem que ser. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos onde, gente? É para isso que estamos aqui. E na força do seu, ou seja, antes de ir para uma batalha, antes de orar por todo mundo, antes de você querer levantar a mão, profetizar algo para alguém, esteja certo que a sua vida está alinhada com Deus, porque o inimigo da nossa alma não é de fazer medo para você, porém ele é implacável com os hipócritas e com aqueles que vivem só de aparência. 2 jovens foram expulsar um demônio, dizendo: eu estou expulsando você, demônio, esconjurando você em nome de Jesus, de qual Paulo está pregando. O demônio disse: não, peraí, Jesus eu sei quem é, o Paulo eu também conheço, porque o demônio tinha perdido o Paulo, né? Eu conheço o Paulo, mas e vocês quem são? O demônio se apoderou dos 2, os envergonhou, deu uma surra gigantesca, rasgou as vestes deles e eles ficaram envergonhados.
Quantas pessoas estão com as suas vestes intactas, mas as suas imagens manchadas por um mau testemunho? Quantas pessoas acham que, eu vou brincar com o mundo espiritual, o diabo é isso ou aquilo, e ela não tem uma vida de verdade com Deus, e na hora que vem a retaliação, ela não consegue suportar. Quantas pessoas começam a dizer, eu vou jejuar por tal causa, eu vou orar tal hora, tudo bem, mas fortaleça-se em Deus, fortifique-se na fonte da força, para quando o diabo vier, você ser a resistência contra o mal, porque se você não for uma verdadeira resistência em Deus, o diabo atropela você, viu? E nós não podemos brincar com o mundo espiritual, porque em guerra não se brinca. Eu nunca vi um soldado ir para uma batalha desprovido de um armamento, de um treinamento, desprovido de um conhecimento que a batalha pode custar a vida dele. E sabe qual é o pior dano da batalha espiritual? Pode custar a alma. Às vezes a igreja canta sobre as batalhas espirituais, canta sobre o Senhor dos Exércitos, mas às vezes falta consciência de que realmente estamos numa batalha e que não adianta você achar que o teu problema é o prefeito da cidade que banca o carnaval, ou os foliões que curtem o carnaval. Não, o nosso problema não é com nenhum deles. O nosso problema não é com a outra religião. O teu problema não é com o teu familiar que dá trabalho, que tem um coração endurecido, que às vezes blasfema da sua fé. O seu problema não é com ele, muito menos o problema da igreja. Aqui está o nosso foco, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar de que maneira, gente? Firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E que fique claro, ninguém luta uma batalha espiritual no grito humano, na revolta humana. A igreja nunca foi ensinada pelo Espírito, nem pela palavra de Deus, a protestar. A igreja nunca foi recomendada a exigir para um governo, qualquer que seja o governo, um direito. A igreja nunca precisou ir para o mundo dizer, nós precisamos de uma esmola. Porque se a batalha é espiritual, ela não se luta na carne, mesmo que você é humano. E quanto à condição humana, a palavra diz que nós estamos num corpo carnal, viu? Sujeito à ira, sujeito à chateação. Não é que você ouve uma blasfêmia, não está dizendo que você não vai se chatear. É capaz aquela blasfêmia chatear você. É capaz o que o mundo faz nessa época ofender tua fé. Mas você tem que se lembrar disso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. Já que a batalha é espiritual, que seja confirmado isso agora, para você não cair na cilada do diabo. Porque andando na carne, não militamos segundo. Adianta você esbravejar? É assim que você vai vencer?
Adianta você amaldiçoar e dizer que as pessoas que estão cometendo atrocidades aí fora, elas vão para o inferno. Adianta, isso vai salvar alguém? Vai só piorar, porque a boca do inferno já está aberta, você só vai fazer jogar a alma lá. Hoje, pelo que eu percebi, tá? Foi uma percepção pessoal, o trânsito na cidade estava mais tranquilo, em questão de número de carro, porque muita gente viaja, né? Hoje teve gente que não foi trabalhar, teve gente que não foi para a faculdade, não foi para a escola, enfim. Mas parecia que tinha um espírito de contenda no trânsito, pelo menos quando eu saí à rua hoje, quando vim para cá, quando fui levar um menino na escola, e tinha gente, parece, querendo arrumar confusão, buzinando mais do que o normal, alguns passavam xingando. Será que nesses dias de guerra espiritual, mais intensas do que os outros dias, porque a festa da carne dá mais espaço para o diabo, será que às vezes uma briga no trânsito, uma resposta sua, não é uma cilada que o diabo quer para ceifar a tua vida? Será que às vezes uma pressa não é a cilada que o diabo quer para lhe causar um acidente grave? Será que um vizinho que ligou um som alto, alguém do seu trabalho que arrumou confusão, será que não é esta cilada que o diabo está armando? E se você responder pela carne, você vai cair nessa cilada? Tem gente que ora demais, querido. Ora muito, vive orando, conhece a Bíblia nas suas vírgulas, nas suas pontuações, mas na hora da pessoa lutar a batalha espiritual, ela perde no domínio próprio. Você tem o seu impulso, você tem a sua vontade. Às vezes nós olhamos as coisas do mundo, poxa, estão blasfemando o nome de Deus. Olha, estão falando coisa da igreja que não é nem verdade. Nós somos seres humanos, mas nós não respondemos segundo a carne. A igreja luta as batalhas espirituais nas regiões celestiais. Nós vamos com força combater o inferno com o poder da palavra de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resistir o diabo na fé, ele vai fugir de você, da sua casa, da sua rua, desta cidade, ao redor dessa igreja, em nome de Jesus. Não adianta você e eu ficarmos revoltados e falar, está vendo, gastaram 20 milhões com carnaval. Dizem que foi esse o número aqui no Maranhão. O bom é que aqui não tem lugar esburacado, nenhum bairro alaga. O socorrão, você vai lá agora, é atendido em 15 minutos, não tem ninguém lá no chão. O bom é isso. Mas agora, ninguém está falando de preço de nada. Teve gente que já está viajando desde ontem. Eu queria saber onde esse povo arruma tanto dinheiro. Se for lícito, me conta, viu? Mas se não for lícito, não me conta não. O povo estava sem dinheiro até para comprar ovo. Mas está todo mundo viajando. Para eu fazer uma viagem, eu tenho que fazer em 10 vezes sem juros. E pensar um ano na viagem. Não é assim? Na vida normal? Tem que planejar. Mas o mundo pensa e age como a carne. Nós pensamos e agimos com a nossa fé. Você não está aqui em vão. Você está aqui para lutar nas regiões celestiais. E não só para lutar e para vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Não responda à provocação humana. Ah, pastor, vou lá para a internet. Não passe essa vergonha. Não envergonhe o nome de Deus. Em nome de Jesus, se fazia, pare de fazer. Porque isso é vergonha para o nome de Deus. Não dê resposta ao ímpio. Não baixe o nível. Esta é uma cilada do diabo para você.
Não responda a provocação de parentes que ainda não conhecem a Deus. Nós não podemos militar segundo a carne. Segundo a carne, qual seria o certo? Eu vou falar um monte. Segundo a carne, qual seria? Eu vou responder do meu jeito. Vou responder pior ainda, mas de um jeito espiritual. Verso 4. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida o quê? O quê? Esta é a sua maior arma contra o inferno. Tem gente que ora, mas não obedece. Vem para a igreja, daqui a pouco vai estar pregando, porque de tanta pregação que a pessoa já ouviu, ela já está apta a pregar, de tanta mensagem que ela ouviu, aqui no rádio, na internet, ela sabe do hebraico, do grego, já tem que pregar, mas não obedece. Então tudo que ela fizer contra o diabo, vira chacota na batalha espiritual. É a mesma coisa de um soldado ir para uma grande batalha, de uma guerra, com uma arminha de água, de brinquedo. É assim que tem sido a vida espiritual de muita gente. Quando ela vai para a guerra, ela não tem força para combater o diabo, e o diabo ri dela. Nós falávamos quarta-feira, e é verdade, quando a pessoa perde o temor de Deus, o diabo ri dela. Sabe por quê? Quando o Tiago ensinava a igreja sobre fé, o Tiago falou assim para a igreja, o apóstolo Tiago: vocês têm fé que só existe um Deus? O povo, claro, amém. Ele falou: pois bem, os demônios também. E eles não só creem e estremecem. Você vai expulsar uma legião de demônio, ele morrendo de raiva de você, o chefe dos demônios, ele vai rangendo o dente, ele promete que vai te matar, mas quando você fala, sai em nome de Jesus e leva todo mundo embora, ele morrendo de raiva, ele tem que obedecer. Ele poderia pegar, se Deus deixasse, o teu pescoço e trucidar você, mas quando você falou em nome de Jesus, ele tem que ir embora. Agora veja isso, tem gente que você fala, irmão, para de mentir em nome de Jesus, está feio. Irmão, você tem que nascer de novo em nome de Jesus. Irmão, você é infiel, por isso a sua vida é tão vazia, é saquetel furado, é maldita. Em nome de Jesus, seja fiel. E tem gente que mesmo ouvindo em nome de Jesus, está lendo a palavra, ela continua desobediente. Tem gente que prega, e ela pregando parece a pessoa mais santa do mundo, mas quando ela vai praticar o amor de Deus, nem em nome de Jesus ela pratica, está longe. Você quer dar um golpe no inferno hoje, e mostrar para ele que até quarta-feira vai se acender brasas do Espírito Santo nessa cidade? Então nós vamos obedecer o Senhor. Assim o Espírito Santo vai vingar o povo de Deus e vai nos ajudar a resistir o diabo. A obediência à palavra de Deus é a sua arma espiritual e vai destronar Satanás de qualquer lugar que ele transformou em fortaleza em nome de Jesus. Quer vingar o inferno? Não discuta
na sua casa, obedeça. Não fique escolhendo a palavra que você vai obedecer ou não. Obedeça a Deus. Pastor, eu estou com aperto no coração. Manda o teu aperto embora e obedeça a palavra de Deus. O inferno cairá e perderá forças contra você. Só na obediência. É um golpe que o diabo não suporta, porque todos os que obedeceram expulsaram ele. Agora todos os que desobedeceram foram pisoteados por ele. O diabo faz fortalezas, construções espirituais, e Jesus deu um elemento espiritual e diz que o inferno coloca portas nessas fortalezas. Veja as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18. Esse texto às vezes passa batido em nossas mensagens, porque às vezes não há um tempo de meditação, mas hoje nós vamos ter esse tempo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Acharam? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Preste atenção, para que fique fácil. Eu não sei se todos vão ter um entendimento, eu espero que sim. Você já viu um filme antigo de guerra? Alguém aqui já viu um filme, algum documentário? Com espadas, né? Com arqueiros. As guerras antes eram assim, né? Antes da pólvora, enfim. Com aqueles óleo quente, né? Que eles jogavam, o betume, um povo oponente. Você já viu em um desses filmes, por mais mentiroso que seja o filme, tá? Não esses novos, porque esses novos a mentira é muito grande, tá? Aqueles que mostravam uma certa realidade. Você já viu alguma porta voando para atingir o inimigo? Alguém aqui já viu? Por mais doido que foi o filme que você viu, eu tenho certeza que não. Porque a porta, ela não é um objeto de ataque, ela é um objeto de defesa. Você tem porta na sua casa? Quem saiu hoje e fechou a porta? Por quê? Para quê? Então quer dizer que o diabo coloca suas portas também. Ele constrói fortalezas e ele põe portas. Sabe qual porta que o diabo colocou no carnaval? É cultural. Aí tem a igreja que está falando, então vamos fazer um carnaval gospel. Aí o diabo está colocando a porta dentro da igreja, na cabeça de muita gente dentro da igreja. E a porta, lembra nos filmes que você via, o povo quando queria defender-se do inimigo, colocava aqueles grandes ferrolhos e colocava barricadas atrás dessa porta, para que o inimigo, mesmo que combatesse contra as portas, ele não pudesse prevalecer. Imagine só, somos igreja, amém? Tem porta espiritual para nós, de defesa, e tem porta para o inferno. Se nós como igreja nos retirarmos, nos escondermos em nossa casa, em segurança, longe do pecado, deixa o carnaval lá fora, pastor, vamos fechar nossa porta e vamos ficar escondidos, não tem batalha espiritual para nós, deixa os dias passar, deixa o povo lá, é a decisão deles. A porta que já tem vai se fortalecer ainda mais. E quando acabar esta guerra, vai ter outras fortalezas construídas com novas portas. Com novas portas. Se você for para um programa de rádio ou para uma pregação do YouTube, igual nós temos,
E você citar algumas religiões e dizer que nós combatemos o inimigo espiritual, pode ter certeza que o Ministério Público pode bater na porta da igreja dizendo: olha, nós vamos defender essa religião. Agora, de igreja fazem chacota, brincam com isso, com aquilo, e ninguém nunca defendeu a igreja, e graças a Deus por isso, porque a gente tem quem nos defende. A gente também não quer saber de defesa de ninguém, sinceramente. É bom que quem não depende, não depende, vai aprender de quem realmente deve depender todos os dias. Mas imagine só, vamos fechar a porta, vamos fazer um retiro espiritual, só os salvos. A igreja pode fazer essas atividades, os casais, os jovens, mas a igreja de Cristo não pode baixar a guarda, não importa o cenário, não importa quantas portas infernais tenham, se o diabo tem a sua defesa, nós vamos avançar em oração, na congregação, nós vamos avançar na comunhão, com uma espada afiada nas mãos e em nossa boca, que é a palavra de Deus, e nós vamos derrubar essas portas, porque a igreja de Cristo não vai parar de avançar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto nós estivermos aqui, Ele vai adestrar as nossas mãos para a batalha. Não recue, não pare, avance, o inferno não vai existir. E não seja covarde, porque a igreja, quando para de orar, a igreja é covarde. Quando a igreja fecha a porta e diz: deixa passar, a igreja é covarde. Deus não é covarde. Deus não trabalha com covarde. Por que que Deus usou o primeiro discípulo, Pedro, para dizer: você vai ser a pedra da igreja? Porque era o mais corajoso, não era o mais fiel ainda, seria, mas que tinha coragem, tinha. Todo mundo dizendo: é um fantasma, eu vou morrer. O Pedro de cima do barco: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Vem. Ele pulou, quase morre, mas não dá para dizer que ele não teve coragem. Ele teve coragem, tinha coragem de perguntar para Jesus coisas que todo mundo só ficava cochichando. Deus está mostrando: é essa igreja que eu quero, uma igreja que está na minha presença, que pergunta, que é corrigido, que é purificado, e que avança contra as portas do inferno e derruba essas portas. Você não pode parar de orar pela tua família, não importa a resistência que você enfrente. Se o diabo colocou portas lá, acredite, ele sabe defender muito bem, mas Deus te dá acesso e autoridade para isso. Olha o que está escrito no versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que desligardes na terra tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado onde? Simbolicamente e espiritualmente também. Uma transferência de autoridade acontece todas as vezes que tem um carnaval. O prefeito da cidade é obrigado a, numa cerimônia, pegar a chave da cidade e entregar ao rei Momo, ou até mesmo, dependendo da cidade, a próprias entidades mesmo. Isso acontece em todo lugar do Brasil, porque a referência do mundo hoje de carnaval é o Brasil, por mais que aconteça em outras localidades do mundo também. A referência da festa da carne é o Brasil. É o Brasil. É a maior referência. Infelizmente ostentamos esse título. Então, o que nós devemos fazer? Ficar indignados?
Ficar indignados? Vamos reclamar com o prefeito da cidade? Não. Nós vamos nos levantar como igreja. E pela terceira vez aqui hoje, nós estamos desligando toda a autoridade maligna que foi constituída sobre essa cidade. Nós estamos desligando todo o plano que levaria muitas almas para o inferno. Nós estamos desligando o acidente, nós estamos desligando a maldição, nós estamos desligando a prostituição, nós estamos desligando a separação, a rebeldia, o abandono, nós estamos desligando a quebra na família, e como igreja, com a chave do reino dos céus, estamos ligando esta autoridade ao único Senhor dessa cidade, ao único Deus e ao único Espírito, que ao invés de só ficar vendo perdendo, vai salvar muitas almas, vai trazer muitos filhos pródigos. Ligamos isso aqui na terra, e Deus acaba de ligar no céu, porque nós somos a igreja dele. Quem crê, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Desliga o mal da sua vida e ligue a bênção e a salvação do Senhor. A igreja vê às vezes tantas coisas ruins e fica, ai, que absurdo, vão se ver com Deus. Você, mãe e pai, em nome de Jesus, deixa de ser mole na sua oração. Começa, meu Deus, eu desligo meu filho do mundo. E pronto, e acabou, está desligado. Ele vai perder o desejo do mundo. Desliga o vício da sua casa. Acabou para a bebida, acabou para as drogas, acabou para a prostituição. Eu desligo isso e não aceito ligar nunca mais, em nome de Jesus. Às vezes o cristão ora como um derrotado, fica choramingando para Deus. Pode até chorar para Deus, querido, mas o choraminga não. É diferente, não é? Pode chorar, se derrama para Ele, mas fica chorando pitanga para Deus. Deus está falando, eu te dei a chave na mão. Você vai ficar indignado com o mundo? Às vezes chega membro da igreja, aqui não vai acontecer isso, que eu já estou avisando, hein? Ô pastor, você ouviu lá no carnaval, irmão? Eu não assisto o carnaval. Na minha casa nem antena tem. Liga lá na internet e só o que a gente quer vai passar lá. Nem antena tem na minha casa. Já para não correr risco, nem de ver um comercial. Eu não vejo o carnaval. Pastor, blasfemaram do nome de Deus. Deixa eu te informar uma coisa. O Deus que eu sirvo, eu não sei se é o mesmo seu, Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso escudo. Quando Ele é afrontado, é Ele quem desce para resolver o problema. Ele não precisa de mim para ficar fiscalizando quem está zombando dele. E se o seu Deus está sendo zombado, você é muito fraco, porque o meu Deus não pode ser zombado. Ele não pode ser arrastado numa avenida de escola de samba. Ele não pode nem ser medido numa imagem, porque quem olhou para ele caiu no chão por terra. Então eu não sei nem como é o rosto dele. Pastor, mas estão falando que é Jesus, só se for o Jesus deles. O meu está sentado num trono. O meu está dando autoridade para a igreja, dizendo, você tem que sair dessa covardia, resistir o diabo. O diabo não vai bagunçar essa cidade não. Há um Senhor em São Luís e sobre essa nação, e o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que era, o que é, o que há de vir, e é o Todo-Poderoso. Oh glória! Oh glória! Começa a usar essa autoridade dentro da sua casa. Para de chorar quem recebeu a má notícia, começa a ligar as coisas de Deus. Os resultados da sua oração vão se multiplicar em bênçãos.
Porque Deus entrega uma chave e a pessoa não entra para usar no reino de Deus. É como estar hospedado num hotel, ter direito a comer e ficar passando fome dentro do quarto. Igual o testemunho que o pastor João Ribe tem. Foi para um hotel, estava incluso e ele estava passando fome, orando a Deus. Deus não mandou maná para ele não, porque às vezes tem que mandar conscientização. A igreja tem essa chave. Isso aqui não foi dado ao Papa, como dizem, não. Pedro não foi Papa, não sei de onde inventaram essa história. Não tem nem base para isso. Nunca vi um Papa que foi casado e teve filhos, e ainda tinha sogra e morava com a sogra ainda. Não é verdade? Esta autoridade foi dada para a igreja. Somos a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra você, nem contra a sua casa, e nós vamos bater de frente com o inferno, em nome do Senhor dos Exércitos. E não se esqueça, quando a palavra diz que você tem que se sujeitar a Deus, vem primeiro do que querer lutar contra o diabo. Por favor, volte comigo na carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, tá? Carta de Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá. Quer se sujeitar, né, gente? É se dispor, é colocar-se à disposição, é se render. Você que está programou vir hoje para essa batalha espiritual, está programando vir amanhã para a consagração, 9 horas da manhã. Nós vamos clamar a céu aberto. Você não está fazendo isso por mim. Você fará isso se sujeitando a Deus. E como igreja, saindo da sua casa, vindo para a casa de Deus, dizendo: Senhor, eu não vou aceitar. Eu não vou ficar de braços cruzados. Não vou fechar a porta da minha casa e fingir que não é comigo, não. Eu vou resistir. Vou voltar aqui domingo e vou resistir pela minha família. Vou voltar terça-feira e resistir contra a miséria. E vou voltar quarta, se sujeitando ao Espírito de Deus e tendo o fogo de Deus ardendo continuamente na minha vida. E vou levar essa chama para minha casa também. É se dispor para Deus. Se entregar. Se entrega a Deus. Depois lute contra o diabo. Tem gente querendo lutar sem se entregar. Se entrega primeiro. Deus vai te dar as estratégias, porque está escrito assim no verso 8: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Chega desta fé que uma hora está crendo, outra hora não crê. Purificai também o coração. Olha o versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo, a profunda alegria, em tristeza. Pastor, não é o contrário? A tristeza não tem que ser alegria? Espera aí. O número de perdidos é maior do que o de salvos, será? Você acha que todo mundo que vai pular carnaval sai de lá ileso? Doenças que são contraídas, gravidez indesejada, formando mais uma família caótica, porque o que tem de família caótica, família que não tem estabilidade de fé, de amor, de fundamento, filho que vai ser criado sem o pai, sem a mãe, tudo isso fruto de uma festa dessa.
Imagina quantas almas todos os anos não morrem. Tem lugares que fazem trios elétricos e todos os anos tem pessoas que morrem esmagadas, atropeladas. Ninguém fala, gente, vamos parar com isso. Não, nem noticiam isso. E a festa não pode parar, não. Não tem luto no carnaval, não. Tem na quarta de cinzas, que já acabou, né? Aí cada um vai chorar as misérias. Quando nós olhamos com os olhos espirituais, a igreja tem que chorar pelas almas perdidas, porque o número de pessoas que estão afastadas e o diabo já está planejando em ceifá-las é muito grande. O que tem de crente que usa máscara dentro da igreja e está indo pular carnaval agora, e o diabo já está preparando para ele e para ela, é de chorar. Eu falei para você, e é verdade, eu não assisto muito jornal, até porque o jornal é mais tragédia do que jornal, né? Não tem notícia, é mais tragédia. Mas é claro que a gente recebe informações, principalmente as coisas de grande repercussão. Me mandaram algo terrível, até chamei minha esposa que eu fiquei chocado. Uma garotinha foi sequestrada, abusada, e ela era presa debaixo assim de um boteco. Para mim era um boteco aquilo ali, porque estava cheio de bebida, né? O senhor de 61 anos, lá no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, chocou muita gente. Os policiais encontraram aquela menina e a menina gritava, estava desesperada, traumatizada. A polícia não conseguiu conter os manifestantes, as pessoas revoltadas, e elas responderam pela carne mesmo e mataram, lincharam aquele homem. Quando você olha com o olhar de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, é terrível. Você fala, meu Deus, uma criança. Você até fala assim, esse velho, com o olhar do homem, da carne, que é terrível. Quando você olha com o olhar espiritual, você pensa assim, veja se eu consigo abrir o seu entendimento. Será que a morte daquele senhor, sem o Espírito Santo, vai curar o trauma da menina e da sua família? Pastor, o tempo cura. O tempo para a doença que não é curada só piora e potencializa. Tem um monte de gente hoje que não é feliz no casamento por causa de trauma de infância. Tem um monte de gente hoje que não consegue dizer eu te amo para o filho por causa de trauma de infância. Tem um monte de gente da igreja que não perdoa, é implacável, porque aprendeu a não perdoar na infância. Às vezes você nem tem a natureza má, mas tornou-se má a natureza por causa de trauma da infância. Essa é a primeira coisa que eu penso. Será que vai curar? Eu tenho certeza que sem Jesus não, tá, querido? Trauma terrível, dos piores, não só para a criança, para a família também, que vai se culpar, infelizmente. Será que aquela população que na hora disse, matamos, vingamos, será que na hora que for fazer assim, ó, e dormir, será que vão dormir? Porque o sangue de um pecador, de um homem perverso, é verdade, está na mão daquele povo que fez justiça com as próprias. E esse homem criminoso, pecador, perverso, mau, maligno até, porque para fazer uma maldade com a criança tem que ser maligno, uma criança indefesa. Você acha que durante os socos, pontapés, garrafadas, ele se arrependeu dos seus pecados? Muito provavelmente aquela alma, eu digo muito provavelmente porque só quem pode afirmar é Deus. Então eu não vou cair no erro de ser juiz. Mas muito provavelmente essa alma foi para onde? E nós vamos comemorar. Eu sei que você é mãe, pai,
avô, avó, tio, tia, e é revoltante certas coisas do mundo, mas nós temos que chorar as misérias. O problema não é morrer, querido. Morrer salvo é lucro. Jesus quiser voltar agora, é lucro. O problema é morrer perdido. O problema é morrer de overdose. O problema é morrer na promiscuidade. O problema é viver a vida na igreja e ter outra vida no mundo. Esse é o problema. O problema é dizer, eu estou perto de Deus, mas a mão está suja de pecado. O coração não está limpo. Então a recomendação da palavra é: senti as vossas misérias. Veja quantas almas da sua casa estão indo a caminho do inferno e chore por essas almas. Chore por elas, porque elas precisam de salvação. O motivo da nossa guerra não é só golpear o inimigo da nossa alma, é como igreja mostrarmos que existe uma porta viva e eficaz que está aberta. Essa porta é Jesus. E qualquer um que entrar por essa porta, entrará, sairá e encontrará descanso para a própria alma. Esta porta está aberta e viva dentro de nós também. Por isso que a palavra de Deus diz, vamos fazer essa reflexão. Ver o povo que está perdido no mundo. O povo que zomba do céu, do inferno. E quando sentir o fogo ardendo na alma, porque não tem dor pior do que na alma, que está na profunda escuridão, no profundo enxofre, vai se lamentar o resto da vida. Brincaram com Deus, se afastaram de Deus, brincaram com a alma. A igreja não pode comemorar a morte do ímpio, querido, porque senão você está pior que o ímpio. A igreja não pode responder os impulsos. Eu já disse e repito, se você não tem o domínio próprio, o Espírito Santo tem, e Ele dá para você. Às vezes a pessoa busca tanto o dom, e ela deveria buscar o fruto do Espírito. Só para nós fecharmos, Tiago capítulo 4, mas agora no versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quando um filho das trevas se humilha para o diabo, alguns são até chamados de cavalos, e o diabo monta mesmo em cima. Até dá uma coisa com uma mão, mas que tira com tantas garras, ele também tira. Muitos são infelizes na vida emocional, a saúde está sempre mal. A paz que nós precisamos para viver tão bem, não encontra. Quando a pessoa se humilha para Deus, Deus não pisa nela. Deus recebe aquela adoração e no tempo dele, Ele prepara você e exalta você. Quer saber qual vai ser a maior exaltação para um salvo? Quando falar, pode entrar no gozo do teu Pai, porque o seu nome foi achado no livro da vida e do Cordeiro de Deus. Porque isso vai ser feito diante de todos, inclusive de Satanás. Agora a maior humilhação vai ser para aquela pessoa que diz, eu não vou levantar minha mão, porque eu não vou passar vergonha aqui para a igreja. É para aquela pessoa que às vezes está afastada, e vem um apelo da fé para ela, ela sabe que é para ela sabe que ela tem que voltar, ela fala, não, todo mundo já me conhece aqui, que vergonha. Vergonha vai ser não ser achado no livro, essa vai ser vergonhosa. E quando a pessoa for espernear as suas desculpas, Deus não vai perder tempo naquele dia não, viu? Deus te ouve hoje, te trata hoje, limpa as suas mãos hoje, limpa teu coração hoje.
Mas no dia do juízo final é audiência em cima de audiência. E você sabe como é juiz, né? Não pode perder tempo, cada tempo uma sentença. Tem hora. Se você já foi numa repartição pública, se o nome é chamado 2, 3 vezes, não atendeu, reagenda para outro lugar, caso encerrado. É assim que funciona. Imagina Deus, dono do tempo, querendo passar a eternidade com os salvos. O nome que não tiver, não vai ter briga não, viu? Naquele dia não vai ter desculpa não. Não vai ter justificativa não. Vai pegar os anjos pelos pés e ir arrastando e lançar no lago ardente de fogo e enxofre. E resolveu. Os salvos no céu, os perdidos no inferno. Se for humilhante para você entregar a vida para Jesus hoje, vale a pena você passar essa humilhação. Se for humilhante para você hoje voltar para Jesus, vale a pena ser humilhado, se isso é humilhação para você. Se for humilhante para você hoje dizer: Senhor, eu preciso aprender muito a resistir o diabo, eu estou perdido, me encontre, Senhor. Se isso for humilhante, vale a pena essa humilhação, vale a pena. Por isso eu convido, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Entrega hoje e confessa que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Você faz isso hoje diante da igreja. Jesus vai fazer isso por você e por mim, diante dos anjos e diante de Deus. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso. Então você que quer fazer isso hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei, eu perdi a direção, eu me desviei. Agora é o momento exato para você voltar. Nós temos programação para amanhã na igreja, mas só o Senhor sabe a que hora que há de vir. Eu não posso lhe garantir. Eu tenho programações já para o mês de março. Eu já marquei coisas, já marcaram por mim. Mas eu não sei que horas o Senhor virá. Eu tenho que estar pronto a todo instante. Imagina ter uma vida inteira com Deus e desperdiçar nos últimos momentos e perder a salvação por isso. Eu não quero correr esse risco. Se você está afastado da igreja, do evangelho, da casa de Deus, volta hoje. Pastor, eu quero me reconciliar com Deus e voltar para a casa do meu Pai. O Pai está te esperando de braços abertos, só depende de você. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Você que está afastado e quer voltar, dá um sinal com sua mão direita, que eu quero orar junto com você. Pastor, e se eu precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar, para lutar junto com você. Nós somos igreja juntos. Todos aqui já estão firmes com Jesus? Uma coisa você tem que fazer junto comigo. Nós temos que primeiro em oração nos sujeitarmos a Deus, colocar a nossa vida em disposição do Senhor e termos a certeza que nós vamos resistir com Deus, o diabo, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado.